Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, creia de todo o teu coração. Toma posse que Deus há de manifestar poderosamente na tua vida. Manifestando segundo as infinitas misericórdias do Senhor. Segundo a graça do Senhor, que é o favor que nós não merecemos. Crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. Aplica o teu coração na palavra de Deus. Creia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo, assentado à destra do Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele também intercede por nós. Creia de todo o teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por mim e por você. Mas o Senhor Jesus falou que Ele também intercede por nós. Creia de todo o teu coração. Ele está no controle da situação, no controle de tudo. Louvado seja Deus. Ouve essa oração e logo em seguida ouve a palavra de Deus, do começo até o final. Creia em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, graças eu te dou, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado por tudo, Senhor. Pela vida, pela respiração, pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo calçado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra. Dá capacidade para essa pessoa, capacitando sim o coração dela. De cada um de nós, Pai. Nós não sabemos de nada, o homem não sabe de nada. Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração, sabe da vida de cada um de nós. E o Todo-Poderoso Deus sabe da mente do Espírito. E que Deus há de usar de misericórdia para com essa pessoa. E que essa pessoa seja abençoada, que ela possa ter paz, alegria, que ela possa ver as situações sendo resolvidas, o problema que ela está enfrentando ser resolvido e Deus ser glorificado, que essa pessoa possa ver milagres acontecer na vida dela, maravilhas, Pai, ter no coração a certeza e a convicção da salvação da vida eterna. Abençoe poderosamente, Pai, essa pessoa que está ouvindo esta oração e vai ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa que já se inscreveu no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe cada uma delas, homens e mulheres. Supra a necessidade dessa pessoa, Pai, abençoando ela. Eu te peço e já te agradeço com uma certeza e convicção que o Senhor está ouvindo esta oração e atendendo esta oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Para a honra e glória de Deus. Creia de todo o teu coração. Creia no milagre, creia na vitória. Creia que Deus está olhando para você, que Deus te conhece. Ele sabe o teu nome. Ouve essa palavra e creia de todo o teu coração. Ouve do começo até o final. No livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, a ressurreição de Jesus, está escrito. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Observa bem que elas estavam com uma certa preocupação. Uma falava para a outra, ou para as outras, quem ia remover a pedra que tinham colocado na entrada do túmulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele foi morto, crucificado na cruz, como vocês sabem. E essas mulheres, elas sentiram no coração de embalsamar o corpo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele foi morto, cravado na cruz, cerca de meio-dia, ele foi crucificado. E quando foi às 3 horas da tarde, ele foi morto. Ele estava morto, melhor dizendo. E José de Arimateia
foi pedir para Pilatos a liberação do corpo. E Pilatos liberou. Aí foi uma correria para poder fazer o sepultamento. E não deu tempo de embalsamá-lo, porque podia fazer até às 6, às 18 horas no caso. Não podia passar. Então não pôde embalsamar. A Bíblia diz que José de Arimateia tirou o corpo do Senhor Jesus e levou para o túmulo. E essas mulheres, elas estavam vendo. Viram onde colocou o corpo do Senhor Jesus. E elas viram que foi colocada uma grande pedra na entrada do túmulo. E essa era a preocupação delas. Essa pedra foi colocada com pedido dos sacerdotes, os fariseus. Diziam eles que os discípulos do Senhor Jesus iam roubar o corpo dele e dizer que Jesus tinha ressuscitado. Foi a preocupação deles. Então eles pediram para Pilatos ordenar colocar uma pedra na entrada do túmulo. E elas viram os soldados colocando aquela grande pedra com muita dificuldade. E elas estavam preocupadas. Quem iria remover aquela pedra na entrada do túmulo? Não fica preocupada com aquilo que você não pode resolver. Não fica preocupada não. Porque aquilo que você não pode resolver, Deus vai resolver para você. Creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Você tem que fazer aquilo que você pode fazer, que está no teu alcance. Deus, ele faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus vai deixar você fazer. E se porventura você não está conseguindo, ora a Deus e fala para Deus que você não está conseguindo, e o Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, ele vai te ajudar. Mas aquilo que você não pode resolver, Deus vai resolver para ti. Elas estavam preocupadas. Quem vai remover a pedra? A grande pedra. Que elas viram sendo colocada no túmulo, na entrada do túmulo do nosso Senhor Jesus. Tira a preocupação, tira a ansiedade, a inquietação. E elas andando e falando uma para as outras e preocupadas com isso. Tem coisas que já foi resolvida e a pessoa está preocupada. Tem coisas, situações que já foi resolvida e a pessoa está preocupada. Milagres está acontecendo e a pessoa ainda não percebeu. Deus já fez maravilhas e a pessoa não percebeu, não está percebendo, infelizmente. Foi o caso delas. No versículo 4. E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Elas estavam preocupadas com isso. E quando elas olharam e observaram, a pedra já estava removida. Deus já tinha removido a pedra. Aquilo que elas estavam preocupadas. Presta atenção no que o Espírito Santo está pregando. Creia de todo o teu coração. Aquilo que você não pode fazer, não pode resolver, Deus vai fazer para ti, Deus vai resolver para ti. Creia de todo o teu coração. A pedra já estava removida, a grande pedra. Imagina como que elas ficaram. E a Bíblia diz aí, está escrito no versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas ficaram surpreendidas e com muito medo. A pedra já não estava na entrada do túmulo, o corpo do Senhor Jesus, que elas iam ali embalsamá-lo, também não estava ali. Imagina. E ali tinha um jovem vestido de branco. E elas ficaram com muito medo. Atemorizada é isso, muito medo. Elas ficaram mudas ali. Elas não tiveram como falar alguma coisa. Elas estavam no túmulo do Senhor Jesus, dentro do túmulo. E elas estavam vendo que o corpo não estava ali. E que aquele jovem de branco estava ali sentado ali. Elas estavam percebendo, elas estavam vendo. Observa bem a palavra de Deus. Elas ficaram com muito medo. Será que ali tinha a presença de Deus? Ai, como tinha. O Senhor Jesus ressuscitado estava ali. Os anjos estavam ali. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, anjos subia e descia. Eita Deus, foi
uma comemoração muito grande no céu e na terra. Os anjos fizeram. Os anjos de Deus comemoraram a ressurreição do Senhor Jesus. O céu ficou em festa, esperando a vinda do Senhor Jesus. A entrada no céu. O céu ficou em festa, esperando a volta do Senhor Jesus. O céu ficou todo em silêncio quando o Senhor Jesus voltou, adiantando um pouco. Louvado seja Deus. Elas estavam atemorizadas com medo, com muito medo. Mas ali estava a presença de Deus. Ali estava o Senhor Jesus ressuscitado. Ali estavam os anjos de Deus. Preste bastante atenção na palavra de Deus. A presença de Deus não é emoção. A presença de Deus chega a causar medo, desespero. Joelhos batem um no outro, as pernas tremem. A pessoa cai no chão e parece que está morto. E acontece da pessoa levantar e ficar com o corpo todo doído, tudo cheio de dores. Por conta da presença de Deus, que foi muito forte, é muito forte. Elas estavam atemorizadas. Entenda o que o Espírito Santo está pregando, está falando. E observa no versículo 6. Ele, porém, lhe disse, o anjo que estava lá dentro do túmulo, falou para elas, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. Aquele anjo falou para elas, ei, não ficam com medo não. Vocês vieram buscar Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado? Ou seja, aquele que foi morto, foi sepultado e colocado o corpo dele aqui? Olha aí, não está. Olha aí onde foi colocado o corpo dele, ele não está aí, o corpo não está aí. Imagina. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ali elas quieta, muda, com medo e muito medo. E o anjo falando com elas. Eita Deus poderoso, que privilégio teve essa Maria, Madalena e aquelas mulheres que com ela estavam. Louvado seja Deus, que privilégio. E o anjo ali falou para ela, olha o lugar aí onde colocou o corpo dele, não está. O corpo dele não está aqui. Ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. E o anjo falou mais para elas. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, eita Deus, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele o disse. Mas vai e anuncia lá para os seus discípulos e a Pedro. O anjo falando o nome de Pedro para Maria. E aquelas mulheres ali ouviram. Eita Deus maravilhoso. Vai e anuncia a eles e a Pedro. E fala para eles e para a Galiléia. Porque ele vai indo na frente deles, em outras palavras. Ou seja, quando eles chegarem lá, o Mestre já vai estar lá. O Senhor Jesus já vai estar lá. E observa que o anjo chama o nome de Pedro. Avisa Pedro. Eita, Deus maravilhoso. Pedro era um simples pescador. Pedro era um simples pescador. Pedro era um homem ignorante, bruto, não levava desaforo para casa. E o anjo falando o nome de Pedro. Deus, ele sabe do nome de cada um de nós. E ele nos chama pelo nome. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Imagina. E observa versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Fugiram por quê? Porque elas estavam com muito medo. Muito medo. Porque estavam possuídas de temor. Ou seja, de muito medo. E de assombro. Olha só, misericórdia. E de medo. Nada disseram a ninguém. Ficou silêncio, muda. Ficou em silêncio, muda. Imagina. E elas saíram dali de dentro do túmulo do Senhor Jesus. Eita Deus poderoso, maravilhoso, que privilégio tiveram essas mulheres. Que maravilha. No versículo 9, Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana,
apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Observa bem, Jesus outrora tinha expelido, expulsado, tirado da vida desta mulher chamada Maria Madalena 7 demônios que perturbavam ela. Imagina, Deus é maravilhoso. Observa a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Eu fico imaginando o Senhor Jesus se revelando para Maria Madalena. Sou eu, o Mestre, ressuscitado, vivo. Não foi assim que eu falei? Que eu ia morrer na sexta e no domingo eu ia ressuscitar? Olha eu aqui, ressuscitado. Eita, Deus maravilhoso. Bendito é o Todo-Poderoso Deus. E Maria Madalena, ela ouviu a pregação do anjo e ela creu no que o anjo falou. E o Senhor Jesus se revelou a ela. E depois ela obedeceu o que o anjo lá dentro do túmulo falou para ela. Ó, versículo 10. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles se achavam tristes e choravam. Os companheiros do Senhor Jesus. Tristes e choravam por quê? Porque eles esqueceram do que o Senhor Jesus falou. Eles se esqueceram da palavra de Deus, da pregação do Senhor Jesus. Que ele ia morrer na sexta e no domingo ia ressuscitar. Era para eles esperar e ficar esperando a manifestação do Senhor Jesus. Mas eles estavam tristes e choravam. E de repente chega ali aquela mulher, Maria Madalena, para pregar para eles a palavra que o anjo pregou lá dentro do túmulo. Olha só o versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, por Maria Madalena, não creram. Olha só, não creram, infelizmente. Maria Madalena pregou o que o anjo pregou para ela lá dentro do túmulo. E lá dentro daquela casa, naquele lugar onde estavam os discípulos, companheiros do Senhor Jesus, chorando e triste, ela pregou a verdade. E eles não acreditaram, eles não deram crédito. É muito difícil convencer as pessoas. Creia que o Senhor Jesus está vivo e vivo eternamente. Ele está sentado à destra do Pai. Ele intercede por mim e por ti. Maria Madalena pregou para os discípulos do Senhor Jesus e eles não deram crédito. Eles não acreditaram. E o Senhor Jesus estava vendo aquilo dali. A incredulidade, a falta de fé não agrada a Deus, aborrece a Deus. É pecado que leva a pessoa à condenação eterna, ao inferno. A falta de fé, a incredulidade. No reino dos céus não entram incrédulos. No reino do céu não entram pessoas que não manifestam a fé, não creia no Senhor Jesus. Ela pregou para eles e eles não deram crédito. E ali estavam os discípulos do Senhor Jesus, companheiros dele. E depois saíram 2 ali para ir para a roça. E o Senhor Jesus vendo. Versículo 12, ó. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, ó. Versículo 12 e 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, para a roça, né? E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. O Senhor Jesus, vendo aqueles 2 homens indo para a roça, o Senhor Jesus entrou no meio deles e começou a conversar com eles. E eles não perceberam que era o Senhor Jesus. Eles, vendo que Jesus ia passar direto, Jesus fez menção de passar direto e eles chamaram Jesus para entrar, para ficar com eles, passar a noite ali. E o Senhor Jesus aceitou o convite. E ao partir do pão, sentado à mesa, os olhos daqueles 2 foram abertos. E eles perceberam que ali era o Mestre. E o Senhor Jesus desapareceu. E eles foram lá para anunciar para aqueles mesmo que Maria Madalena tinha pregado. Tinha pregado para esses 2 também. E depois ele chegou lá e falou: ei, é verdade, em outras palavras. O que Maria Madalena pregou é verdade. O que as mulheres viram é verdade. Ele também apareceu a mim, a ele, a nós. E ao partir do pão abriu os nossos olhos. E depois ele desapareceu. Ele está vivo. Jesus está vivo. O Filho do Deus vivo está vivo.
E eles também, aqueles que estavam ali ouvindo a pregação desses, não deram crédito, não acreditaram também. É muito triste isso. É muito difícil convencer as pessoas. É muito difícil. Infelizmente, creia na palavra, confia na palavra. Confia na palavra de Deus, creia de todo o teu coração. Maria Madalena pregou para eles e eles não acreditaram, inclusive esses dois. E depois Jesus apareceu a eles e depois eles voltaram lá para pregar para aqueles e eles também não acreditaram. Essa pessoa que não manifesta fé, vai chegar um dia que ela vai pregar para as pessoas não vão acreditar nela, porque ela não crê na palavra, no que está sendo pregado. Infelizmente, eles não acreditaram no que Maria Madalena pregou e depois eles foi pregar para aqueles outros, também eles não acreditaram. Imagina. E Jesus vendo tudo isso, e observa aí, versículo 14. Observa bem. Finalmente apareceu Jesus aos 11. 11 por quê? Porque Judas já não estava mais ali. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não deram crédito a Maria Madalena, não deram crédito àqueles dois que foi privilegiados quando Jesus se manifestou a eles também. Jesus, o nosso Senhor Jesus, censurou a incredulidade daqueles e a dureza de coração. Em outras palavras, eu não falei para vocês que eu ia morrer na sexta-feira e no domingo eu ia ressuscitar? Olha eu aqui vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Não deixa o Senhor Jesus censurar a incredulidade, não. Não deixa o Senhor Jesus censurar a dureza de coração, não. Creia na palavra, confia na palavra, manifesta a tua fé na palavra. Deixa o teu coração ser aberto. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Aí ele vai convencer. Ele vai plantar no coração a palavra. E a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, vai revelar que o Senhor Jesus, ele morreu cravado na cruz, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia e que está vivo, assentado à destra do Pai. E que ele vai voltar para buscar os salvos, os remidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Toma posse da palavra, creia de todo o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio desta palavra, do começo até o final. Ouve atentamente e dá lugar e o Espírito Santo vai convencer. Louvado seja Deus. Creia nessa palavra, porque assim como o Senhor Jesus se manifestou àquelas mulheres e àqueles homens, ele vai se manifestar na tua vida também, porque ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Está escrito na palavra de Deus. Assim como ele manifestou a muitas pessoas depois que ele ressuscitou, ele também há de manifestar na tua vida. Creia de todo o teu coração. Eu creio e eu já tomei posse disso, em nome de Jesus. Ele já se manifestou na minha vida. Ninguém muda meu coração como ele mudou. Ele pôs no meu coração a palavra dele, eu creio. E ele vai vir buscar a igreja dele. Eu estou esperando, espera. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Compartilha mesmo, para a glória do Senhor. Faz parte do reino dos céus. Seja a favor da palavra de Deus. Creia, o Senhor Jesus, ele está vendo, ele sabe de tudo. E ele vai recompensar essa pessoa que ama a palavra dele, que está de acordo com o reino de Deus, de acordo com a palavra dele. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Recebe um abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Sejam felizes, tenham paz e alegria, que a presença de Deus seja real na tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.